Olá, povo de Deus, boa tarde. Hoje se faz uma grande confusão em questão de, às vezes, nós repetirmos frases dos santos e atribuirmos a esta frase entendimentos errados. Um dos, uma das frases que é muito falada é tipo essa, que é muito correta, muito profunda, né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Uma vez que a gente fala isso, a gente não pode achar que existe uma briga entre o testemunho e as palavras. Não pode existir. Se existir, dentro de nós está existindo a hipocrisia. O que seria hipocrisia e fingimento? A hipocrisia e o fingimento, essa duplicidade, né? Ela acontece quando eu, como pregador, como evangelizador, como cristão, como católico, eu anuncio algo, eu prego algo, eu ensino algo, mas eu não luto para viver. Às vezes nós ouvimos essas expressões. Eu só prego aquilo que vivo. E eu acho difícil alguém que vive tudo o que está pregando, tudo de forma mais estrita. Vai ter pontos que ele vive ainda de forma imperfeita, vai ter pontos que ele não vive de forma alguma ainda, mais luta para viver, vai ter pontos que ele pensa que vive, mas ainda não está vivendo. Então vai ter muitas questões acerca da vivência dele sobre aquilo que ele anuncia. Então é preciso ter esse cuidado. Quando nós pregamos, nós devemos de fato estar cheios de uma convicção e de uma busca reta de viver aquilo que nós anunciamos. E aquilo que nós anunciamos não pode ser a nossa mera opinião. Tem que ser de fato o que a palavra ensina, o magistério e a santa tradição. No entanto, a gente tem que saber que não há uma dicotomia, uma briga entre as palavras. Para os fariseus havia, tanto que Jesus fala para eles, né? Fala para o povo de Deus. Vocês podem ouvi-los, vocês podem até obedecer, né? Vocês podem cumprir o que eles dizem, mas não os imitem, não façam o que eles estão fazendo. E a gente tem que pedir a Deus que Ele nos livre disso. Tem uma frase que fala assim: o seu testemunho grita tão alto que eu não escuto as suas palavras. O seu testemunho grita tão alto contra você, né, que eu não escuto as suas palavras. E isso acontece demais no mundo de hoje. Demais mesmo. Daniel Silveira, né, grande amigo aí, grande pregador, que Deus te abençoe, irmão. Grande martelo dos hereges aí. E algo que acontece muito na nossa vida. Uma vez, lendo São João da Cruz, é um dos santos que eu gosto demais. E, aliás, os santos do Carmelo são os que eu mais amo, de fato. E uma vez, na capela, sempre me chamam para pregar sobre a amizade com Deus, a vida interior. É uma das pregações que, junto com falsas doutrinas, é a que eu dou mais, né? E junto a de Mariologia também. E uma certa vez, estava me preparando para pregar no retiro sobre a vida de oração. Então, em um tempo da minha vida, eu tinha facilidade em fazer penitências. Por uma graça de Deus, não mérito meu. E hoje eu tenho essa grande dificuldade de me penitenciar. Uma penitência sóbria, claro, né? Porque o demônio tanto ele tenta a gente na questão da frieza em nunca fazer penitência, mas também no excesso. Ele fez isso com Santa Gema Galgani, ele fez isso com São João Maria Vianney, ele fez isso com tantos outros, né? Para que a pessoa faça tanta penitência ao ponto de perder as forças para o combate. E ao mesmo tempo ele tenta para que a pessoa não faça nenhuma penitência, com pena de si mesmo, e dê muita comodidade à carne, então a carne vai estar muito sensível às quedas. Então ela vai cair facilmente às tentações do mundo, às tentações da carne e às tentações do próprio demônio. Então, voltando. Eu estava nesse tempo rezando na capela e eu pedi uma palavra das obras completas de São João da Cruz, uma palavra a esmo, de forma solta, né? E eu peguei. E antes disso eu estava pensando assim, puxa vida, o calor aqui tá grande demais, porque assim, como eu sou meio gordo ultimamente, né? Acontece que eu sou muito calorento. Já fazia alguns minutos que eu tava lá e o suor pingando. E eu doido pra procurar o controle do ar-condicionado. E nada de achar. Aí depois eu fui abrir, né? O ar-condicionado e tal. Continuei rezando. Isso na capela do Santíssimo.
Aí quando eu abro, o que que tinha lá? São João da Cruz falando que aquele que procura a comodidade na oração, ele não aprendeu a rezar ainda. Então eu fui me deparando com a minha fraqueza. Ou seja, nessa época, no caso foi ano passado, são 19 anos de caminhada, embora 10 deles eu vivi de forma muito dúbia, né? Apenas tá com 10 que eu tento viver de forma radical mesmo, outros 10 foi muito michuruca, muito débil, uma vida muito dúbia, né? Mas eu vi como eu estava descendo no nível de oração, no nível de vida interior. E para que eu pregasse sobre a oração, eu precisei dizer para mim mesmo e reconhecer por graça de Deus. Porque foi Deus que mostrou isso, né? Eu não sei rezar. E eu precisava mais uma vez, junto com o discípulo, dizer: Senhor, ensina-me a rezar. Então, na vida do pregador, do evangelizador, ele precisa sempre estar fazendo essa reviravolta, esse exame de consciência. Santa Teresa de Ávila e também Santo Agostinho, ele vai falar o seguinte: conhecer-se sem conhecer a Deus, ou seja, eu me conheço e não conheço a Deus. Isso vai me levar a um grande desespero. Mas também conhecer a Deus sem me conhecer vai me levar ao orgulho, à soberba. São João da Cruz e outros santos falam que além de nós sermos um nada, nós somos um nada soberbo. Santa Catarina de Sena fala que quando nós queremos a glória de Deus para nós, nós somos ladrões da glória de Deus. São Tomás de Aquino fala que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. Então é preciso essa vigilância sempre. Por exemplo, há pecados que no início é muito comum que nós cometamos. A gula, a luxúria. Não é que é certo, é comum, é rotineiro. E, infelizmente, isso vai tomando conta de nós. Ao longo da caminhada, quando nós vamos vencendo os pecados graves, em especial nessa área da gula, da luxúria, em especial, e da avareza, vai aparecendo pecados ainda que são mais sutis. O pecado da ira. Você começa a ter raiva da fraqueza dos outros. Não é raiva do pecado. É raiva do irmão porque caiu. É raiva do irmão porque ele não teve força espiritual, força interior, vigor, perseverança. Então você olha para o irmão como um fracassado e começa a se irar contra ele, contra a fraqueza dele, e você mistura tudo. Você não vai tendo um discernimento daquilo que é a fraqueza do irmão, daquilo que são os limites dele e daquilo que de fato é a pessoa. A gente vai bagunçando tudo. Uma outra coisa também que a gente deve estar bem atento é o pecado da questão da assídia, né? Porque ao longo da caminhada, a assídia ou a preguiça espiritual, a gente vai tendo uma sonolência na oração. Se bem que a sonolência está muito ligada à gula, né? Porque quem se dá muito à gula vai criando muito sono na oração. E a preguiça de rezar, a preguiça de fazer as coisas voltadas para Deus. Também a assídia, ela se dá através do ativismo. A pessoa faz muitas coisas no apostolado, mas quando é para rezar ela não consegue. Ela já bate um cansaço, uma preguiça. Um outro demônio que vai nos perseguindo muito é o orgulho e a vaidade. A vaidade, ela é diferente do orgulho no seguinte ponto. A vaidade, alguém me elogia e eu fico inchando. Como fala em 1 Coríntios 3, a caridade ela não incha, né? E o vaidoso ele tem uma glória vazia. Tanto que uma das traduções da vaidade quer dizer como... É como se fosse alguém que faz assim, ó. Aí sai um pouquinho do ar aqui no vidro, né? Aqueles pingos que eles evaporam. Aquelas gotas de água que evaporam. Então a vanglória é uma glória vazia. E nós somos criados para a glória eterna. Para a glória de Deus, não para uma glória passageira. Vai falar os santos que aqueles que nos elogiam são os nossos grandes flageladores, né? Ou seja, a gente é flagelado pelos irmãos que nos elogiam sem discernimento, às vezes sem maldade nenhuma, né? E o elogio algumas vezes é necessário, mas diante do elogio a gente precisa ser como um morto. A pessoa elogia e você continua do mesmo jeito, sabendo que a glória é de Deus. A pessoa te critica e você continua do mesmo jeito porque aquela humilhação ela deve servir para você ser mais humilde, ser mais paciente, ser mais maduro e sofrer com Cristo. Aí daí continua, né? Qual a diferença da vaidade e do orgulho, como eu ia falando? A vaidade, alguém precisa te elogiar. E você se convence daquilo.
O orgulho ainda é pior, porque você se acha. Se alguém não te fala que você é bonito, que você é inteligente, que você prega bem, que você é o cara, você já começa a dizer de forma disfarçada: olha, cara, eu me abri a tal dom, eu faço isso, eu fiz isso no passado. A pessoa começa a se autopromover. E a gente precisa se policiar muito, policiar muito o nosso interior, porque isso é muito sutil na nossa vida. A gente começa a contar algo dizendo: não, isso aqui é para a glória de Deus. Mas muitas vezes não é. Às vezes uma live dessa que eu estou fazendo está misturado. Eu quero aparecer e eu quero a glória de Deus. Mas o que vai prevalecer? O que de fato prevalece dentro de mim? A busca da glória de Deus ou é a busca de mim mesmo, da minha imagem, da minha aparência, do meu sucesso? Vai depender muito como eu vou lidando com isso. E como eu vou administrando a minha vida interior e vou progredindo nela. Lembrando, eu coopero com a graça de Deus, sim. Mas não é um mero esforço meu. Isso não pode ser pelagianismo. Eu vou e pronto, eu consigo, né? Santo Agostinho já combateu muito essa ideia errada. Então, o orgulhoso, como vai falar Santa Teresa de Ávila, todo pecador pode entrar no céu, mas o orgulhoso não. Porque o orgulhoso, como vai falar São Tomás de Aquino e outros santos, já tem todos os pecados em potência. Ou seja, ele não tem o ato dos outros pecados, mas ele tem a potência, ele tem a possibilidade de cometer todos os outros pecados. Porque ele é soberbo. Vai falar muitos outros santos o seguinte: é melhor um beato, um pecador humilde do que um beato orgulhoso. A gente precisa estar atento. Não é que essa frase está promovendo o pecado e elogiando o pecador. Claro que não, né? Então o soberbo, ele sempre vive nessa loucura. Ele nunca está satisfeito com o que ele recebe. Ele quer mais, mais, mais. É uma insatisfação porque ele procura sempre a si mesmo. A soberba, ela é essa loucura da alma. Uma loucura... É o pecado de Lúcifer. É o querer toda a atenção para mim. É eu mesmo ter essa egolatria, né? Voltando à questão das palavras, São João da Cruz vai falar o seguinte, que um homem de Deus, quando ele vai pregar, quando ele é santo, ou busca a santidade de forma concreta, o que acontece? Quando ele está pregando, os efeitos desta pregação é muito maior, muito mesmo. Faz a diferença, sim, segundo o grande doutor São João da Cruz. Os efeitos desta pregação. Por exemplo, o Santo Afonso fala que são como flechas, né? Flechas de fogo. A meditação da paixão de Cristo, né? As palavras de quem medita a paixão de Cristo, de quem medita a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, quem medita as glórias de Maria, são como flechas na alma da pessoa. E quando o missionário volta em missão, ele percebe os frutos concretos de conversão. Porém, quando acontece do missionário viver uma vida frouxa, relaxada, as palavras, elas vão, muitas vezes, atraindo a mente das pessoas. As pessoas, elas vão até sendo impactadas naquele momento. Algumas até se convertem, mas em um número bem menor. E muitas vezes acontece o seguinte: há um encantamento das pessoas com as palavras, mas as pessoas não são alcançadas no mais profundo da alma. Lembro aqui de uma coisa: a conversão é uma graça de Deus, não é mérito do pregador. Porém, São Bernardo de Claraval fala que nós devemos ser reservatórios da graça e não simplesmente canais da graça. O canal, né, passa ali a água e tem uma hora que a água não tem mais, porque é só cano ali. Só passa a graça por ele. Já o reservatório, não. Tem sempre ali da fonte, ele vai bebendo da fonte. Vai falar a Frei Raniero Catalamessa o seguinte, né, que um bombeiro, ele precisa sempre estar se abastecendo, porque se ele vive só apagando fogo, vai ter uma hora que ele vai apagar o fogo na correria e as pessoas vão morrer queimadas, porque ele vai tanto apagando o fogo que ele esquece de abastecer. Então é um bombeiro que é ativo, mas é burro, é irresponsável. E nós, de fato, somos esses bombeiros do Espírito, bombeiros da graça de Deus, bombeiros dos últimos dias, que vamos apagando esse fogo, que não é o fogo do Espírito, é o fogo mundano, o fogo infernal. Pela graça de Deus nós vamos ministrando, né?
Mas quando nós não vamos para a fonte, vai ter uma hora que a gente vai apagar o fogo e não tem mais água nenhuma. A gente vai dar apenas caco. Vai dar apenas de nós mesmos e vai matar o povo de Deus. Então é bom ter esse cuidado. São Bernardo de Claraval falava o seguinte para o Papa da época, né? Que é maldito todo o trabalho que nos rouba de Deus. Outros santos falaram isso, né? Acerca desse ativismo. Ou seja, ele falando isso para o Papa, que estava, né, num apostolado bem vigoroso, mas ele vai alertando para o Papa que todo o trabalho, até o trabalho pastoral, que me rouba da vida de oração sempre, e eu nunca tenho vida de oração porque eu estou trabalhando sem parar, meu irmão, isso aí não é de Deus, não. Vai falar Santo Agostinho, falando de Marta e Maria, né? Que não há uma contradição, há uma cooperação. Quem é Maria? Maria é aquela que está aos pés de Jesus. É a igreja triunfante, calma, consolada, contemplativa. E quem é Marta? É a igreja que peregrina, militante, que está na tribulação, na luta, no combate. Aí, para terminar sobre essa pequena meditação, agradecer aos meus amigos, né? Dudu, aos outros irmãos que estão partilhando, lembrando novamente. Uma vez, São João Crisóstomo, no livro Seis Sacerdócios, ele vai conversando com um amigo dele, Basílio, não lembro agora se é São Basílio, mas era um grande santo também, um grande homem de Deus, né? Esse Basílio. E ele fala assim, para o final dos tempos, vai acontecer o seguinte: os homens, quando tiver tudo assim, quase que perdido, os homens, eles não serão evangelizados pelo testemunho, somente. Porque eles estarão tão duros que o testemunho não alcança. Eles também não serão evangelizados pelos milagres, porque vai ter falsos mestres fazendo milagres também. Então eles vão ficar confusos. Aí o amigo dele pergunta, quer dizer que você está me dizendo que para o final dos tempos são os tagarelas, né, que vão evangelizar? Ele fala, não. Quando eu falo de ensinar, não é alguém que prega somente, ou que fala muito. Eu estou falando de pessoas que contemplam a verdade, conhecem essa verdade e conseguem ensinar. E porque conseguem ensinar no mais profundo, elas conseguem acabar com o erro. Isso quer dizer um homem sábio, segundo fala Santo Agostinho, aliás, São Tomás de Aquino, melhor dizendo, na Suma contra os gentios, né? O homem que contempla a verdade consegue também destruir os erros. Hoje nós temos muitos apologetas. Eu tento, né, fazer essa linha de apologética também. Mas falta muitos homens sábios. Se fala muito contra o Concílio Vaticano II, mas um dos propósitos do concílio, na Gaudium et Spes, vai falar sobre isso, se eu não me engano, é o propósito de tomar novamente São Tomás de Aquino como mestre. E a busca de trazer para esse mundo a resposta, o homem sábio. Não o homem sabido, não o homem informado, não o homem intelectual, não o homem meramente inteligente, não. O homem sábio. O homem sábio é aquele que contempla a verdade no mais profundo. E se ele contar aquela verdade para 1000 pessoas, aquelas 1000 pessoas serão convencidas do seu erro, da sua heresia, da sua mentira. Só se elas endurecerem o coração, porque também essa dureza de coração, que é chamada esclerocardia, que é um coração que resiste à graça, que se endurece diante das graças derramadas. Claro que tem essas exceções, né? O próprio Jesus viu isso com Judas, viveu essa realidade. Porém, essas palavras, eu repito, que São João Crisóstomo vai falar, não são palavras apenas de um pregador. São palavras de alguém que vive, que encarnou aquelas palavras e elas atingem o mais profundo do erro e destrói o erro. Então, que possamos pedir a Deus a graça de termos uma vida interior profunda. Eu percebo que a minha vida interior ela caiu muito, né? As redes sociais, se a gente não tiver cuidado, ela vira uma armadilha também. A gente precisa ter muita atenção, o equilíbrio, né? Usar a rede social, mas tem horas que a gente pode estar apenas sendo um robozinho reproduzindo frases. E eu fui percebendo há alguns meses atrás que eu estava fazendo muito isso, né? Lendo bastante, ouvindo muitas pregações, mas eu estava não vigilante à minha vida interior. Então, a gente vai se tornando uma pessoa tipo um zumbi, um cadáver. Uma pessoa sem o brilho do espírito. Sem uma autoridade mesmo. E quando eu falo autoridade, não só nas palavras, mas a nossa presença deve ser também uma autoridade. Porque nós somos, claro que
entenda bem, não é de forma herética, né? Quando Jesus enviou os apóstolos, ele enviou aos lugares que ele deveria ir. Ele enviou como bacharéis. Claro que nós não somos apóstolos no sentido de bispos, sucessores dos apóstolos. Nós somos, pelo menos eu, né? Sou leigo, um pobre leigo, coitado, mas muito amado por Deus e convencido desse amor. Mas Deus nos chama a irmos àquele lugar que ele deveria ter ido enquanto ele viveu seus 33 anos neste mundo. Nós somos chamados a ir. A evangelizar na sorveteria, a evangelizar naquela favela, a evangelizar naquele restaurante, naquele campo de futebol. Nós somos chamados de fato, sermos sal da terra e luz do mundo. Sabedoria também quer dizer dar sabor à vida das pessoas. Às vezes nós tiramos o sabor da vida das pessoas e damos a amargura do pecado. E damos a podridão dos perfumes apodrecidos deste mundo, que tem um odor infernal, como fala São Bernardo de Claraval. Se fosse possível tirar o corpo de um condenado e colocar nesse mundo, ele ia infeccionar o mundo inteiro com aquela podridão. Então, uma alma em estado de pecado mortal, ela de fato, ela infecciona as pessoas que ela está perto. Voltemos à graça de Deus. Voltemos a esse castelo brilhante que encantou Santa Maria Madalena de Paz, que ela falou, né? Quando eu olho para uma alma em estado de graça, ela é tão bela que eu me sinto tentada a adorá-la pensando que é o próprio Deus. Se não fosse por revelação, eu adoraria, porque eu a confundiria com o próprio Deus. Tão belo é uma alma em estado de graça. Ela brilha mesmo. No brilho no sentido mais profundo. Então, irmãos, que as nossas palavras e o nosso testemunho caminhem juntos. Que Deus abençoe você, pregador, você pregadora da palavra. Se tem algum padre me escutando, eu peço a bênção. Rezem por mim. O ministério é árduo, tem muitas lágrimas, tem muitos combates, tem muitos contratempos, mas vale a pena. Às vezes nós queremos desistir, por conta das nossas limitações, mas como fala Santo Afonso de Ligório e outros santos, né? Eu não comecei pelo orgulho, e eu não vou parar por conta do meu orgulho. Eu vou continuar. Uma vez São Bernardo de Claraval tinha um demônio aparecendo para ele e falando: Bernardo, você pregou muito bem. E ele falou: da próxima vez eu pregarei melhor, porque foi para a glória de Deus. Será melhor da próxima vez. Uma certa vez também apareceu para São Bernardo, né, um demônio. E ele estava na forma de um frade. E ele começou a elogiar São Bernardo. Ele falou: e onde fica a santa humildade? E o demônio se dissipou. Aconteceu isso também com outros santos, né? Algumas experiências dos santos se repetem muito, né? Até algumas frases de santos, não é que plagia, mas repete e dá um novo vigor em um novo contexto, né? Então que Deus abençoe você e que nós possamos ser esses guerreiros dos últimos dias. Irmãos, e uma coisa que para terminar, né? O que nos faz decair é o seguinte: a gente vence a gula, a luxúria, aí quando a gente se deixa vencer pelo orgulho, Deus nos permite cair feio, para que a gente não caia para sempre no inferno. Muitas vezes, quando eu me orgulhei, eu julguei os outros. E não foram poucas vezes. Deus me permitiu que eu caísse, e caísse feio, para que eu entendesse que eu sou apenas pó, verme, podridão. Que eu sou alguma coisa somente nele. Nele. Somente nele. Não esqueçamos disso. Amém.